Senadores cobram melhorias no setor aéreo e infraestrutura para turismo. A submissão de brasileiros a inseguranças na compra de passagens aéreas e pacotes turísticos, como no caso da crise gerada pela suspensão dos serviços vendidos pela 123 Milhas para o período de setembro a dezembro deste ano, o alto valor dos tickets aéreos, a baixa oferta de voos em algumas localidades e a problemática operacional, como na infraestrutura, que dominaram boa parte das cobranças feitas pelos senadores ao ministro do Turismo, Celso Sabino, em audiência na Comissão de Desenvolvimento Regional do Turismo, a CDR, ontem, terça-feira. Sabino explicou que o Ministério do Turismo abriu procedimento interno para avaliar a questão. Disse ainda que é farto o arcabouço de proteção do consumidor e quem não quiser receber o voucher da empresa não vai ficar descoberto. As informações são da agência Senado. Deixa eu só fazer pedir um esclarecimento aqui. A empresa 123 Milhas, que opera na questão de voos, né, ela sofreu um problema, essa questão, e houve aí o cancelamento, toda uma situação que envolve essa empresa que vende passagens aéreas. Quem é que cuida disso? É o Ministério dos Portos e Aeroportos, é o Ministério do Turismo, é a Receita Federal, quem é que cuida disso afinal? Quando a empresa, ela deixa, se fosse uma empresa de ônibus, no caso Itapemirim, que acabou abrindo falência, quem é que cuida disso afinal? O ministro do Turismo cuida disso também? Quem de fato, qual é a agência que é responsável? Eu vou passar a palavra para o Dr. José Luiz, que é advogado especialista em direito marítimo, transportes, do mercado segurador, então ninguém mais apropriado para esclarecer para nós o que aconteceu. O ponto ali é o seguinte, a 123 Milhas, ela é um intermediário, ela não é um transportador aéreo e ela não é uma agência de turismo. Exatamente, então ela é um mero intermediário que gerencia milhas. Meu ponto existe um risco, e aí, não digo um risco, mas uma suspeita de que possa ter acontecido um esquema de pirâmide. Trabalho para a Polícia Federal apurar e ver aonde isso vai chegar. O ponto e os consumidores? Mas existe um outro ponto também. Será que o consumidor, quando ele está vendo uma grande vantagem, ele não tem que também abrir o olho e falar assim, opa, tem alguma coisa errada? Eu acho que esse é o ponto que tem que ser considerado também. Quando a esmola é demais, né? O santo desconfia? O santo desconfia, porque quando você vê esses milagres assim, e falo aqui para o consumidor, desconfie. Porque se você está olhando numa companhia aérea, está um preço. Eu estou olhando na Gol, o preço da passagem tá X. Aí eu vou olhar na 123 Milhas, opa, metade? Né? Menos da metade? Então, alguma coisa de errado tem. Então, o que o doutor José Luiz falou. E aí, eu fico não existe milagre. Eu fico me perguntando nessa questão do que ele foi falar lá no Senado. O pessoal, peraí, 123 Milhas, o negócio está problema, é um atravessador. Mas vem cá, quem regula isso? Quem olha para isso? Essa história de chorar o leite derramado não dá, né? Tem que acabar. Se tem alguma agência reguladora, se tem alguma situação no mercado, que ninguém faz milagre, né? Exatamente. Obviamente, o brasileiro tem a lei de Gerson como a lei maior do país de levar vantagem em tudo, né? E aí acredita em tudo e vai de cabeça. Mas, óbvio, todas as empresas sofreram com uma questão que envolveu a pandemia, com ficar em casa, com a reclusão, com tudo isso que foi necessário naquele momento. E é lógico, até os atravessadores sofreram com isso. Sim. Manteve-se os custos e baixou-se o faturamento. Ninguém viajou, todo mundo ficou em casa, os voos de aterrissagem foram muito menores, toda uma situação, a gente entende isso. As companhias estão aí, o governo precisa dar um posicionamento e o consumidor... Você levantou um ótimo ponto, Márcio, que eu vou até trazer aqui. Cadê o nosso ministro, Márcio França? Não vi nenhum pronunciamento. Posso estar enganada se eu não vi. Mas também, cadê? Onde está? Que é para dar esse esclarecimento para a população, né? Para o consumidor. Porque o ministro falou há pouco, falou meses atrás, até que tomou um puxão de orelha por isso, porque lançou um projeto antes de falar com o governo federal, com a Casa Civil, na redução, né, da tarifa. Olha, vai ser passagem mais barata. Peraí, então se você está entrando nessa celeuma da passagem, é de sua responsabilidade, então, essa questão da 123 Milhas? Muito bem ressaltado, porque ainda ontem o ministro de Transportes
o ministro Márcio França declarou que o Decola Brasil, até setembro, vai todo mundo decolar com passagem aérea a R$200. Ele disse isso, ele deu uma entrevista ontem para um veículo de comunicação, dizendo que o Decola Brasil vai sair do papel, que a partir de setembro todo mundo não, né? O pensionista e o aposentado vai viajar a R$200. Essa foi uma promessa de campanha, mais uma promessa eleitoreira, nada além disso, mas o fato é que ele disse que essas pessoas vão viajar com passagem aérea a R$200. E você vê a 123 Milha agindo da mesma maneira, oferecendo coisas milagrosas. Então o plano vai ser de Decola Brasil, 123 já? 123 já, é o próximo 123 Milhas é o Decola Brasil. Então fica essa situação. Se cabe ao ministro trabalhar nesse viés, então que traga também a solução para a questão da 123 Milhas. Só um ponto, eu acho que esse programa ele não vai decolar, embora o nome dele seja Decola Brasil, pelo seguinte motivo. Nós estamos pensando em subsidiar o preço de passagens aéreas. Ok, eu acho que em um dado momento, para você movimentar a economia, é realmente um ponto que seja eficiente. Mas, e os impostos sobre os combustíveis aeronáuticos, a melhoria da infraestrutura aeronáutica? O Brasil, infelizmente, ele fica solto, né? Então, se a gente ficar só nessas medidas paliativas, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Não são poucas as empresas aéreas que tentaram entrar no Brasil e depois desistiram. Eu sei de pelo menos 5 que entrariam em nosso mercado. Pô, nós estamos com 200 milhões de pessoas. Um país que tem atrativos turísticos enormes. Só que quando viram a nossa infraestrutura, ou melhor, a nossa falta de infraestrutura, simplesmente correram daqui. Então, aonde a gente vai chegar? Nós vamos tratar o sintoma ou nós vamos tratar a doença? Bom, vamos mais além, né? Vamos ativar um outro modal, que é o modal ferroviário. Trens bala? E por que não? Exatamente. Eu acho que a falta de trens no Brasil, não tem nenhum grande país do mundo que não utilize trens, seja para transporte de carga, seja para transporte de passageiros. O Brasil ele fez uma opção cerca de 60 anos atrás em deixar o modal ferroviário de lado. Só que hoje isso não cabe mais. Ele é um modal que ele é barato, ele funciona muito bem e seria uma concorrência para o mercado aéreo e para o mercado rodoviário. A questão é quais são os lobbies que impedem que isso aconteça? A saber.